Primeiramente, Obrigado. bom dia a todos que estão presentes aqui nessa entrevista. Também dou as boas-vindas para quem está assistindo de casa, né? Sejam bem-vindos ao quadro de entrevistas do PET, né? Esse quadro que sempre tem o objetivo em trazer profissionais da área, seja docentes, seja egressos do curso, com o objetivo de compartilhar experiências, né, de cada um acerca do nosso curso, né, que possa inspirar, né, alunos ingressantes, alunos veteranos. E o nosso entrevistado é o professor João César, né? O professor João César, que é a memória viva aí dentro da comunidade do curso, e a gente espera, né, ter uma conversa bem proveitosa assim. Vamos falar, por exemplo, acerca da trajetória acadêmica do professor e dentre outros tópicos, né? Falando da trajetória acadêmica, professor, queria saber como é que foi esse primeiro contato do senhor com as engenharias, né? Como é que começou? Começou com um sonho, né? Uhum. Lá no 1970, 1971, por aí assim. Quando eu tive contato com pessoas da área de telecomunicações no Rio de Janeiro, eu sou de lá, e que estava tendo naquela época, depois eu reconheci, um boom das telecomunicações no país, centrada no Rio e São Paulo, e aquilo me chamou a atenção, né? Então eu fiquei muito interessado, especialmente porque a Copa do Mundo de 1970 foi transmitida ao vivo para o Brasil, né? Ela acontecia no México, né? E Uhum. aquilo era formidável, né? Então, entre pessoas e outras ações que destacavam as telecomunicações, eu me motivei, achei curioso, Uhum. achei formidável. Ah, eu quero isso, eu quero fazer isso. Então, eu estava saindo do ensino fundamental, hoje em dia, comparando, né? Na época era o chamado ginásio, saindo do ginásio e entrando no científico, né? Ou seja, saindo do ensino fundamental e entrando no ensino médio. Eu achei aquilo formidável, então achei que aquilo poderia ser algo que me preenchesse para o futuro. Então acreditei nisso. E, bom, enfim, eu estava no lugar certo, na hora certa, para poder continuar dando vazão a essa minha vocação, todos nós temos, né? De, de estudar e gostar, né? Gostar, especialmente gostar. E física, matemática, né? Ciências, em especial. E no Rio de Janeiro eu continuei a estudar o científico e fiz uma turma em MITA, no terceiro ano, e sempre focando fazer o vestibular para engenharia, de um modo geral, em particular, para engenharia de telecomunicações. Foi o curso para o qual eu passei no Rio de Janeiro, na, na Universidade Gama Filho. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, eu havia decidido não mais ficar no Rio de Janeiro, fiz o vestibular para cumprimento de uma trajetória e vim embora para Fortaleza. Então, acabei não cursando no Rio de Janeiro. Isso já era o final do ano de 1973. Aí, aqui chegando, eu acabei perdendo o vestibular da UFC, de fim de ano, começo de ano seguinte, né? E em 74 esperei o meio do ano, havia vestibular para a universidade, e aí eu entrei
para engenharia civil. Infelizmente, não havia engenharia de De telecomunicações, telecomunicações. não havia, mas eu falei, bom, eu devo gostar de civil e vou ver depois o que eu faço. Mas, finalmente, eu acabei não gostando da engenharia civil e quando foi o final entre o segundo e o terceiro ano, exato, no segundo e o terceiro ano, eu tinha tomado a decisão de fazer outro curso. Então, eu me transferi para física. Então, eu me formei 2 anos depois, bacharel em física, em julho de 78. Mas já tinha tomado a decisão de fazer um mestrado e doutorado em sequência, e me descobri ao longo dessa trajetória já do ensino superior, interpretando o meu gosto, minha vocação, para ser professor, né? Aí acabou, como eu gostava de ser curioso, né? Fui bolsista de iniciação científica, Aí, fui monitor também, aí eu acabei gostando dessa área acadêmica e acabei, então, sendo professor do Departamento de Física da UFC e também professor da Unifor, né? E da própria UFC, como eu disse, começando pelo Departamento de Física. Né? Em seguida surgiu a oportunidade de fazer um mestrado em engenharia nuclear, isso já era o começo de 79. Eu fui fazer no IME, né, Instituto Militar de Engenharia, mas por razões familiares, apesar de ser do Rio, né, a minha mulher estava grávida e aí decidimos voltar para Fortaleza para ter o neném aqui. Eu não aguentei e voltei também. Aí voltei também. Aí larguei lá o curso de engenharia nuclear no IME e retomei a minha participação como professor do UFC. E nessa hora, no lugar de ir para o departamento de física, eu fui para o departamento de termodinâmica e eletrotécnica, para aí, ensinar eletromagnetismo, uhum, né? sim, No curso de graduação em engenharia elétrica. E uhum, aí lá eu fiquei longos anos, né? Então, o meu contexto, só para dar esse pontapé inicial aqui, foi o de estar implicado em ciência aplicada, né? E eu optei pelo caminho da física, né? Apesar de eu ter uma simpatia muito grande pela matemática, uhum, mas física me chamava mais atenção, e eu optei em fazer sempre aplicado, porque estudar, saber, conhecer os fenômenos e aplicá-los no sentido de dominá-los, né, e aplicá-los, era aquilo que me satisfazia mais. Matemática abstrata, não, ficar só na matemática pura, como chama, né, era, vamos dizer assim, não tão atrativo para mim, porque faltava alguma coisa para eu ficar satisfeito. E eu encontrei essa coisa fazendo essa junção com a aplicação. Poderia ter ficado na matemática aplicada,
mas eu preferi recorrer à fundamentação dessa junção da matemática aplicada às coisas da vida, né? Uhum. E essas coisas da vida eu encontrei nas engenharias, em particular. E aí eu me satisfiz muito nesse caminho da engenharia. Indo na direção da engenharia de telecomunicações novamente, eu fiquei sempre com essa preocupação na cabeça. Eu estava já num lugar onde é a grande área, né, do eletromagnetismo, né? Então, que era engenharia elétrica, como professor. E por aí eu acabei me encontrando e participando do processo de criação do Departamento de Engenharia Elétrica na UFC, em 1983, e nesse caso aí com os colegas que, em sua grande maioria, tinham a formação na área de sistemas elétricos de potência, não é? Mas havia um colega chamado Augusto César Gadelha Vieira, né, que formou-se na PUC do Rio, fez mestrado lá e o doutorado em Stanford, nos Estados Unidos. Stanford. Em Stanford. Né? Ele é um cara excepcional. Ainda hoje atua no Rio de Janeiro. Ele mudou daqui para o Rio de Janeiro. E, e aí, então, eu, através dele, no segundo momento, né, eu já tinha largado o IME, no segundo momento, pavimentou a minha ida ao Rio novamente para fazer um mestrado em telecomunicações. Pronto. Foi justamente na PUC do Rio, né? Eu, como professor, já da engenharia elétrica, né? Fui para lá, em 81, né? Eu esqueci de comentar que quando eu terminei Opa. o curso de física, quando eu terminei o curso de física, eu havia começado um curso de mestrado também, física do estado sólido, né? Uhum. No departamento de física daqui, né? Então, eu comecei o curso de física do estado sólido, fui para o Rio, larguei então esse curso, entrei no IME, engenharia nuclear, passei lá num processo seletivo em segundo lugar. Fiz 6 meses nesse curso, voltei para Fortaleza, então larguei o curso e, como eu disse, já estou refazendo aqui um pouco a minha fala inicial. E, em termos de formação, sempre na área de engenharia, como vocês estão ouvindo aí e vendo. E aí eu entrei depois nesse curso da PUC do Rio. E esse, finalmente, eu concluí, tá certo? Uhum. Com alguns percalços familiares novamente. Demorei um pouco mais do que o normal, mas eu concluí em 1984, né? E aí, pronto, ficou consagrado o meu retorno para meu interesse inicial, desde o início, 14 anos depois de ter me despertado para a área de telecomunicações. Sobre mim, né? Em engenharia de telecomunicações, na PUC do Rio, onde eu fiz o mestrado lá.
em engenharia elétrica, mas na área de telecomunicações, Uhum. tá certo? E aí, 2 anos depois, em 86, eu saí novamente, dei aula, dando aula sempre, né? De, de eletromagnetismo, dei aula de circuitos também, circuito elétrico, de laboratório, tudo. Mas, ao retornar para Fortaleza, fiquei mais focado em disciplinas de cálculo operacional e eletromagnetismo. Essa disciplina cálculo operacional não existe mais na formação da elétrica, desde aquele tempo. E terminou. Eu fui o único que dei esse curso, essa disciplina no curso de engenharia elétrica, salvo engano. Então, em 86, saí para fazer o doutorado em eletromagnetismo na PUC do Rio, perdão, na Unicamp. E aí eu fiquei na Unicamp, foram 4 anos lá na Unicamp, e um ano no final desses 4 anos, praticamente no final, eu saí para fazer um estágio doutoral na França, né? No Centro Nacional de Estudos de Telecomunicações da França Telecom, chamado, uma empresa estatal, né? E eu fiquei lá estudando eletromagnetismo aplicado a telecomunicações, tá certo? Uhum. E eletromagnetismo aplicado a máquinas elétricas também, e pouco, né? Porque eu estava num ambiente bem sistemas elétricos de potência, elétricas, várias aplicações, né? Distribuição de energia elétrica, linhas de transmissão. Eu gostava disso, né? Mas o meu prazer maior foi ter o ambiente básico propício para me dirigir à área de telecomunicações. Vale a pena destacar que quando eu estive ainda mestre, acho que foi em 84 e 85, eu fiz um convênio com a Tele Ceará, certo? Esse convênio com a Tele Ceará permitiu que a gente selecionasse estagiários do curso de engenharia elétrica para fazer o estágio lá. A gente selecionava estudantes para fazer estágio lá na Tele Ceará de uma maneira mais dirigida, não é? Então a gente selecionava os estudantes, né, na UFC, no curso de graduação da engenharia elétrica, para poder fazer esse estágio lá. Era muito concorrido, que era bem pago, né? E também chamava a atenção dos estudantes estar na Tele Ceará, né? Nessa época existia essa empresa, Tele Ceará. Depois se transformou em Oi, né? Na Oi, na empresa Oi. Mas, e aí eu fui sair para fazer o doutorado, deixei isso existente, mas o convênio, salvo engano, não foi renovado naquela época, né? Somente um tempo depois, quando eu terminei o doutorado em 92, que eu criei o mestrado em engenharia elétrica, junto de outros colegas, mas eu estando à frente desse processo em 93. Né? E nessa ocasião,
eu fiz as tratativas novamente com a Tele Ceará para criar um curso de especialização e ter apoio da Tele Ceará para bolsas. A gente não conseguiu bolsas do sistema CAPES, CNPq naquela ocasião ainda, né? Para poder os alunos de mestrado, né, terem bolsa. Nós conseguimos, né, um grupo grande de bolsas, salvo engano, eram 10 a 20 bolsas de mestrado, e aí isso atraiu a atenção, né, de muitas pessoas, né? Várias pessoas se valeram dessas bolsas e se formaram no mestrado de engenharia elétrica, que não teve ainda, não tinha ainda o apoio da CAPES, do CNPq, como eu disse. Tá? E um deles foi o professor Rodrigo o Porto, né? Cavalcante, né? E foi meu aluno, foi o meu segundo aluno, né? O meu primeiro aluno foi uma moça, mas infelizmente ela não terminou. A do Rodrigo foi o meu primeiro aluno do mestrado nosso, né? Que é um colega, hoje colega, desde o começo dos anos 2000, hoje colega também, professor do nosso curso aí, que vocês já devem ter tido aula com ele aí, né, de introdução à engenharia, né? E, e é um cara fantástico, né? Então, eu pego ele como um colega, como um grande exemplo e frutos dessa trajetória, né? Tem vários colegas, hoje colegas, que eu tive a oportunidade de abrir caminhos, né? Com a minha intervenção direta ou indireta, né? E isso me dá muita satisfação. Mas, assim, as relações de parceria com empresas sempre teve na nossa trajetória, como eu disse, com a Tele Ceará, e tantas outras que esses colegas que eu estou generalizando aqui tiveram essa oportunidade também, por suas próprias estrelas, né? Foram atrás. Eu continuei atrás de outras empresas, não só no Brasil. Quando eu digo empresas, que também universidades, tá? Parceria com outros colegas também, fazer projetos juntos, né? Para trazer recursos para a UFC, né? E também abrir oportunidades ao alunado, seja ele de graduação, seja ele de pós-graduação. Já então, nessa nova fase, a partir de 94, curso de mestrado em engenharia elétrica foi criado em 93 e começou em 94. Né? Esse curso ele foi aprovado na CAPES em 99, né? 99 para 2000, não é? Teve um tempo até largo para ser aprovado na CAPES, mestrado da engenharia elétrica, e com a minha condução, eu era coordenador desse curso, e quando foi em 2001, nós já havíamos reunido um grupo de pessoas suficiente para criar um departamento de engenharia de teleinformática, né? Então, em março de 2001, nós criamos o departamento de engenharia
teleinformática. Sempre com o interesse de voltado para o mundo da formação por excelência e também integrado a meio externo, né, da UFC. E isso era muito importante para poder se relacionar com a sociedade produtiva, né? Tinha que ser assim, né? Via desafios importantes, certo? A serem trazidos na nossa prática diária, né? A gente nem todos de nós havíamos trabalhado em empresas, né? Nós tínhamos uma vida mais acadêmica, mas, ao mesmo tempo, tínhamos suficiente experiência com pesquisas aplicadas, com problemas concretos, via essas parcerias, seja com o setor acadêmico, seja com o setor produtivo, do ponto de vista industrial, que trariam sobre nós esses desafios de aprendizado, né? Que foi complementado ao longo do tempo por, por não termos tido essa oportunidade de irmos ao encontro da indústria propriamente dita. Eu vou abrir Professor o, João César, bom eu vou dia. abrir porque o professor Alberto está levantando a mão pela segunda vez. Pois não, professor Alberto? Professor, uma pergunta aqui rapidinho, saudando aqui mais uma vez e agradecendo aí a sua participação aqui na nossa entrevista aqui do programa de educação tutorial do curso de Engenharia de Telecomunicações, né? Você é a figura mais marcante aqui do Departamento de Engenharia de Teleinformática. Eu queria aproveitar o mote aqui e perguntar um pouco sobre esse processo, já que você mencionou aí a questão da fundação do Departamento de Engenharia de Teleinformática. Quais foram os maiores desafios enfrentados na fundação do DETI, né? Como é que foi o processo, professor? Poderia explicar um pouco mais? Olha, eu passaria aqui uma semana para falar sobre isso. Bom, vocês estão ouvindo aí meu cachorro aqui latindo aqui. Peço desculpa, estou em casa. Mas, enfim, lógico, levaria uma semana para dar todos os detalhes. Vou tentar sintetizar. Foi um anseio do grupo de professores, aí conduzido por mim, liderado por mim, enfim, eu estou na origem do próprio Departamento de Engenharia Elétrica, né? De se especializar nessa integração de telecomunicações com informática. Entre a criação do mestrado em Engenharia Elétrica e a criação do Departamento de Engenharia e Teleinformática, eu tive a chance de fazer o segundo pós-doutorado do Centro de Tecnologia. Tá? Foi de 96 a 98. Eu passei 2 anos fora, fazendo na França no Instituto Nacional de Telecomunicações, que é um instituto que foi criado pela France Telecom, justamente, pela empresa France Telecom. E lá eu vivenciei muito essa integração, né, da área de computação com a área de telecomunicações. Muito mesmo, foi uma coisa formidável, né? Então, e também, incrível que pareça, a área de gestão baseada em serviços de telecomunicações, né? Então, lá nasceu também uma escola de gestão, depois que foi desmembrada, né, em uma escola de gestão chamada Engenharia de Gestão, né, mas fundamentada com as oportunidades que a digitalização favoreceu, né, via redes,
via estruturas próprias desse processo aí de negócios digitais. Tá? Então, eu vivenciei 2 anos lá. Eu aprendi muita coisa. Né? Então, quando eu retornei em 98, né, em setembro de 98, eu tinha em mente de reunir os colegas que estavam fazendo computação dentro do departamento de engenharia elétrica com aqueles que gostariam de fazer telecomunicações, que nem tinha tanta gente assim, tá? Fazendo telecomunicações. E também não tinha tanta gente fazendo computação. Mas, quando começaram a me ouvir, no interesse de dar a oportunidade para a sociedade cearense de fazer algo novo, né, de ponta, né, acabaram aderindo a essa ideia. Eu trouxe isso e compartilhei com os colegas que tinham também essa perspectiva, que já estavam dentro do Departamento de Engenharia Elétrica, e essa ideia ela vingou, não é? Então, nós tivemos a chance de formar um departamento para, em seguida, criar um curso de engenharia de teleinformática para, em seguida, desmembrar a pós-graduação também da engenharia elétrica em uma pós-graduação em engenharia de teleinformática. Foi tudo planejado, né? Agora, as dificuldades são muitas, tá? Cheio de detalhes, né? Tinha que ter muita conversa dentro da UFC. A UFC, como toda a universidade, ela é muito baseada em trajetórias, de um lado, de gente que topava grandes desafios como esse, e de outro lado, quando já estavam acomodados nos seus lugares que queriam tanto ficar, ficava difícil acreditar que novas ideias pudessem vingar, principalmente aquelas que exigiriam recursos, né? Como era o caso. Né? Então, nós apontávamos com projetos, tá certo? E foi com base nesses projetos, que não deixaram de ficar ativos, a incessante busca por parcerias, né, com empresas como a Ericsson, como já são tantas que eu esqueço. A Ericsson foi a das mais marcantes, mas a HP e tantas outras. Tem um portfólio enorme aí nos atuais laboratórios GETEL e LESC, que representam bem esse viés. Né? Eles nasceram, né, dentro desse contexto. Né? Eles captaram, né? E os alunos foram fundamentais, alunos de graduação, de mestrado, e não tinham doutorado ainda, mas especialmente esses, foram que deram a qualidade dessas pessoas, foram que deram sustentação para que a gente pudesse ter a oportunidade de dar crescimento a essa área das telecomunicações e também da engenharia. Vou falar assim, ó, era a engenharia de teleinformática, que se abriu em duas engenharias: engenharia de telecomunicações e engenharia de computação. E um pouco mais na frente, isso já se deu em 2014. Mas eu estou no início dessa trajetória, foi em 2001, né? 2001. Mas a gente começou com um curso super novo, que era engenharia de teleinformática, na graduação. E a pós-graduação, isso foi em 2004, não é? A pós-graduação ela foi criada
em 2006, né? Deixa eu ver se eu não estou errando aqui. 2005, perdão, vamos lá. Começou o curso de graduação em 2004, primeiro curso de graduação em engenharia de teleinformática, e o curso de pós-graduação, programa, né? Com o mestrado, inicialmente, começou em 2005. Em 2000 e... Não, perdão, foi... exato, em 2005. Em 2005, mas já começou com o doutorado também. Foi junto, mestrado e doutorado. A gente já tinha bagagem suficiente, produção intelectual suficiente para ter sido o primeiro programa de pós-graduação da UFC a ter uma proposta de criação que reunia dois cursos, um de mestrado e outro de doutorado. Foram aprovados de uma vez só. Não é? E deu-se início em 2005. O mestrado começando em março e o doutorado começando em julho. Tá? Então, era a primeira proposta, para você ver o valor que nós apresentamos na proposta de criação. Mas teve muita dificuldade de compreensão, era tudo muito novo. Tá? Para a própria UFC, para o Brasil. Até hoje, né, não tem nenhum outro curso que cubra essa integração. E eu vou lhe dizer por quê? Porque era difícil você coadunar a formação de uma pessoa. E a origem está no mercado de trabalho. A gente conversava, a gente trouxe empresários, trouxe professores de alto nível, estrangeiros, brasileiros, numa volúpia de conversação, de leituras para entender isso no Brasil, no exterior, Estados Unidos, Europa e Ásia, para tentar fazer aqui, dentro da UFC, entender qual era o grande valor de ter essa área integrada, telecom com informática, tá? Ou computação, como queira. Mas o nome teleinformática, ele é um nome mais antigo, só o nome teleinformática. Ele é um nome que data no final dos anos 40, tá? Porque quando os grandes mainframes, grandes computadores ocupavam salas inteiras, a válvula nessa época, ficavam longe dos monitores, né? Quando tinha monitores. Né? No caso, né? Não nasceu logo com monitores. Né? Essa visão de atuação, o usuário ficava à distância de um computador, ele tinha que estar perto do computador, tá certo? Para poder fazer o uso dele. Mas ou interagia direto com o computador, né? Quem lida com computação sabe disso. E aí depois começou os usuários a se afastar. Nessa história de se afastar, os dados tinham que circular entre o aparelho que estava sendo usado pelo usuário e o computador onde estava sendo processado as informações, tá? Os cálculos, etc. E aí, nessa trajetória, ficou o tele. Essa distância aí ficou o tele. Via cabo no começo, né? Depois via tudo, né? No momento, daqui a pouco até via pensamento, tá certo? Agora, essa ideia teleinformática era um nome que ficou dentro da área de ciência da computação, porque era vinculada à computação. Mas quando a gente coloca a palavra engenharia, e isso aí, eu coloquei isso, essa novidade, né? Eu mesmo que criei isso. Engenharia de teleinformática, né? Aí deu uma conotação
distinta, porque precisava, porque você ia lidar com a parte da computação e quase que digamos, imperceptível, mas é computação pura, é hardware puro, tá? É juntar hardware, software e comunicações à distância, ou seja, telecomunicações. Então, hardware e software junto é engenharia de computação. E comunicações à distância era telecomunicações, tá certo? Então, juntar essas quatro coisas juntas, né, deu a engenharia de teleinformática, tá certo? Então, então vocês imaginam, o conhecimento disso tudo era um volume enorme, né, uma profundidade estúpida, né, e a gente tentou criar na graduação, motivada aí pelos apelos dos empresários, que seria bom, eles diziam assim, bom, se tivesse uma pessoa que já entendesse dessa integração toda, era muito bom. Isso aí abriu um sinal verde para a gente de que, opa, vamos tentar, então, criar uma formação para atender ao mercado de trabalho nesse nível. Vai ser um monstro esse cara, tá certo? Mas acontece que os conflitos naturais, né? Imagina, quem faz software, quem faz hardware, já é algo conflituoso do ponto de vista da convivência. Agora, colocando telecom junto, né, ficou uma tríade, né, mais complicada de gerenciar. E a gente sentiu isso, tá certo? Para poder, então, depois de 10 anos de existência, por conta de ter começado em 2004 e finalizado a entrada em 2014, né? Vocês veem que foram 10 anos de experiência e a gente viu isso acontecer na prática, né? E a gente abriu mão disso e resolvemos, em 2014, criar, extinguir o curso de engenharia teleinformática para criar os cursos de engenharia de computação e engenharia de telecomunicações, em 2014. Eu acho que o Diego quer falar alguma coisa. Assim, Diga lá, Diego. só aproveitar, né, esse tempinho restante da entrevista, vou fazer uma pergunta de fechamento, certo? Porque assim, o senhor vem acompanhando essas tecnologias das telecomunicações desde sempre, imagino, né? E hoje em dia, por exemplo, nós estamos desbravando a tecnologia das IAs, a questão do 6G. E eu queria saber quais são as suas expectativas com relação ao futuro, né, das tecnologias que envolvem as telecomunicações, certo? Ok. Vou ver se eu entendi, tá? Bom, entendi no grosso sim, mas eu não Oi? peguei muito bem um detalhe aí nas suas frases, mas vamos ver. Eu, particularmente, tenho acompanhado, mas não sendo um soldado, né, de estar ali vendo todos os detalhes dessa construção. Mas eu sei quais são os gargalos, né, que hoje em dia trazem ainda dificuldades para o usuário, especialmente o usuário. Vou dar aqui um exemplo. Tudo que nós transformamos em máquinas, né, para a área da transmissão, né, são os transmissores, receptores, né, precisam mapear muito bem mapeado, né, o cenário, tá certo? Seja ele indoor, seja outdoor, ok? Uhum. E os modelos são alguns consagrados e adotados pelos organismos, né, que reúnem as grandes empresas de telecomunicações, construtores, operadores, né, dos sistemas de comunicação móvel, tá? Procuro, então, lógico, com o acordo de todos, né,
para criar padrões, não dificultar a vida do usuário, né? Para poder, então, trazer para o mercado uma certa agilidade, um conforto, né? De trânsito entre as pessoas e as operadoras, especialmente, né? Oferecendo serviços diversos, né? E os grandes problemas são, muitas vezes, no campo da interpretação das camadas físicas e também das camadas de sistema em si, né? E aí, no caso, posso dizer da camada física, foi o local onde eu me especializei mais. Tem uma questão básica dos modelos que interpretam, por exemplo, não sei qual é o grau de conhecimento de vocês, mas os modelos que são tratados, você sabe, né, tem a parte de simulação computacional obrigatória, né, em qualquer área da engenharia ser feita antes de trazer os primeiros modelos prototipais, né? Então, na camada, nessa camada física, você tem que ter o modelo do canal, certo? Modelo do canal de comunicação, onde passa a onda, seja em megahertz, seja em gigahertz, daqui a pouco em terahertz, né? Etc., que é o que aponta aí o 6G, ok? Uma comunicação muito, uma frequência de portadora muito alta, né? Então, nesse caso, existe uma coisa que desde o começo ainda, digamos, é um problema, tá certo? Que é assim, existe vinculação entre no modelo do sinal, aí quem estuda sinais e sistemas pode perceber isso. O modelo do sinal tem a parte de amplitude, tem a parte da fase do sinal, né? E as estatísticas, estudando com matemática aplicada, né? Estatística, né? Que se fazem sobre ambos são feitas independente das estatísticas da fase, ok? E para poder avançar diante dos cenários, né? Aí tem cenários de difusão, espalhamento das ondas eletromagnéticas próximo do receptor ou longe do receptor, onde estão no cenário que se põe os obstáculos, né? Sombreamento, difração, interferência, todos esses fenômenos eletromagnéticos surgem nessa hora da propagação do sinal, né? E juntando tudo isso, existe uma implicação entre a amplitude e a fase, só que os cenários e a modelagem não estão assim tão detalhados, ou por outra, não são integradas, ou ainda por outra, é difícil fazer essa percepção do modelo matemático para isso. E essa situação precisa ser encarada de frente, né? Criar-se modelos, seja por machine learning, por exemplo, inteligência artificial, ou quantificação de incertezas, ou por métodos eletromagnéticos mais modernos, diretos, né? Tratamento do raio óptico. Isso tudo precisa ainda ser estudado, né? Eu vou dar um exemplo concreto. Vocês têm aí os celulares de vocês.
aí super desenvolvidos. No display aparece um bocado de informação. Entre eles, aqueles tracinhos que dão noção da intensidade do sinal. Então, eu estou falando de intensidade, né, do sinal. Essa intensidade ela é fruto da energia que chega, vamos falar assim, grosseiramente. Né? Se tiver uma quantidade de tracinhos aumentando de pequeno a grande, né, preenchidos, né, e você diz assim, então está com um sinal muito bom, eu devo receber bem qualquer informação aqui. E isso não é verdade. Né? Isso tem uma ligação direta com a informação que está chegando, evidentemente. Né? E, no entanto, você perde o link, perde a ligação e não entende. Puxa vida, mas olha aqui, eu estou olhando aqui, o meu sinal está cheio aqui. Como é que pode? Está caindo, está perdendo. Será que é a pessoa lá do outro lado? Ou sou eu aqui? Lógico que tem também toda uma parte de processamento no, na parte das camadas, né, do sistema, não tenha dúvida. Tem a ver com a latência, né? A famosa latência, que é um problema ainda horrível, né? Porque o princípio lá de comunicação entre as pessoas é estar em qualquer lugar, em qualquer situação, a qualquer hora, né? Tem que estar sendo sempre coberto e bem coberto, com qualidade. Isso não é verdade ainda, né? Você muda, vira uma esquina, já está com o sinal falhando, né? Então, precisamos olhar desde da origem, como estava dizendo, na parte física, essa ligação entre, nos modelos computacionais, matemáticos, né, a dependência entre a amplitude e a fase, na estatística dos sinais. Esse é um trabalho que eu estou fazendo, e particularmente, né, ao longo do tempo, aí, no tempo que eu tenho disponível hoje, estou com uns bons resultados. Eu, particularmente. Mas, assim, ainda é muito básico para poder ter uma projeção. Né? Mas estou conseguindo. Então, espera que eu tenho que acalmar esse só um minutinho. Desculpa. Bom, professor João César, só como a gente tem aqui um limite aqui de 1 hora aqui na conexão, certo? Já está terminando o tempo. Né? A gente, nessa primeira fase aqui, a gente gostaria de agradecer, né, a sua participação e desde já lhe convidar, porque nós também queremos fazer uma entrevista, né, falando da criação dos pets, né? Que seria a próxima entrevista, né, que a gente gostaria de ter sua participação aí, já como um dos fundadores dos programas de educação tutorial na universidade. Né? Então, a gente gostaria de lhe convidar desde já para a próxima entrevista, né, dessa sequência de entrevistas que a gente está realizando, inicialmente com o professor João César, né, fundador do DETI, da Universidade Federal do Ceará. A gente gostaria de lhe convidar, e o tempo está terminando. Eu imaginei que ia ter muito assunto para ficar só em 1 hora, mas eu fico disponível aí. É um prazer muito grande levar a vocês que estão nos assistindo essa história aí. Hoje eu sou contador de história, muito mais do que qualquer coisa, né?
e trazendo as passagens que minha vida teve a oportunidade de confrontar.